Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Thiago Magela, membro do Translatitude. Estamos dando início aqui ao nosso grupo de discussão sobre o livro do João Bernardo. Vou pedir agora para cada um se apresentar. Eu sou Eduardo Aflon, também membro do Translatitude. E, enfim. Bom, eu sou o Mário Jorge, da Mota Baixo, membro do Translate, professor da UF e amigo desses caras que estão aparecendo aí. Bom, eu sou o Matheus Tarjano, também sou mestrando em História, membro do Translatitude e amigo também desses caras que estão aparecendo aí. Vamos lá, então. Quem é que vai conduzir aí? Acho que a gente pode, então, dar início a esse debate de hoje, falando um pouquinho sobre a estrutura da obra, né? E também a respeito um pouco da metodologia. Então, para começar aqui, eu vou compartilhar a tela. Espero que pareça aí para todo mundo. Em que o João Bernardo ele faz uma nota prévia antes de iniciar o livro, né? Para quem já teve a oportunidade de acompanhar esses primeiros capítulos e pôde ler, vai ver que ele vai explicar os objetivos dele com esse livro, né? E aí é bem interessante porque um dos elementos que são chaves para ele, ou talvez o elemento chave, que vai permear todo esse livro, é a ideia aqui, bom, como está compartilhada a tela, eu vou até ler aqui no segundo parágrafo, que diz assim: sendo os conflitos sociais o motor da história, são eles o grande tema quando se estudam as transformações. Então, o que a gente está diante de um livro que está tratando uma grande transformação social, né? É um livro que está abarcando do século V ao século XV e que a grande preocupação do João Bernardo é justamente entender esse processo de formação do regime senhorial para um regime que ele chama impessoal, né? O processo de desenvolvimento de um Estado moderno, como vocês estão vendo aí no parágrafo seguinte, um dos grandes objetivos dele, né? Ou pelo menos o que ele pensava chegar, era tentar demonstrar que, de certa forma, o dinheiro era utilizado nesse regime senhorial como algo complementar, né? E isso é bem interessante, né? Queria até ouvir o que vocês acham a respeito disso, porque hoje a gente tem muitas teses que defendem um desenvolvimento avançado do capitalismo já em períodos muito recuados, né? Então, essa tese do João Bernardo de partida já confronta algumas visões, digamos assim, um pouco mais liberais sobre esse tipo de passado. Bom, nesse período em si, né, na Idade Média, muitas vezes também se projetam o extremo oposto, né? Se por um lado se projeta muitas vezes a possibilidade de um capitalismo muito desenvolvido, triunfante desde o período romano, muitas vezes isso acaba sendo transportado para a Idade Média de outras formas, mas uma outra leitura possível também é de que a sociedade, ao contrário, é o extremo oposto disso, né? Portanto, completamente primitiva. Então, a abordagem que ele acaba fazendo aqui ao longo do livro, acho que permite a gente não incorrer em nenhum desses dois erros, nenhum desses dois equívocos de partida, nenhuma noção extremamente moderna desse passado, mas tampouco sem uma noção completamente primitiva desse passado medieval. Perfeito. Vamos em frente. São 3 partes. A primeira, ele aborda mais especificamente o quadro dos séculos V ao X, não é isso? Exatamente. Que é quando ele considera que teria se produzido uma crise no regime senhorial que teria conhecido seu desenvolvimento desde o século V, né? E a superação dessa crise constitui, portanto, os mecanismos chaves do que seria o segundo momento desse regime, o auge
desenvolvimento desse regime na Idade Média Central. Né? Mas, na primeira parte, ele aborda esse contexto aí do século V ao X de um ponto de vista sincrônico. Né? E sincronicamente, portanto, é como se ele congelasse o tempo, né? Nesse recorte para entender a configuração dos grupos sociais fundamentais, né? Que ele aborda por duas vias básicas. Né? A estrutura familiar constitutiva essencialmente desses grupos, né? A aristocracia e do campesinato, ou seja, talvez a gente pudesse ver aí uma marca, né, do necessário diálogo com a antropologia para o estudo de um recorte como esse, e aí a percepção de que a estrutura de parentesco tem em sociedades dessa natureza, cumprem em sociedades dessa natureza um papel de articulação muito maior do que a gente possa imaginar, né, pelo enquadramento atual dessas relações. Então, ele dedica bons capítulos do livro a estudar as estruturas familiares constitutivas da aristocracia e dos dois grupos originais que vão sustentar o desenvolvimento das relações civis, né? Portanto, as estruturas familiares do grupo de escravos domésticos e a estrutura familiar do campesinato independente, né? E, na sequência, também o estudo das estruturas familiares da aristocracia. Né? Portanto, por um lado, ele concebe esse poder de articulação das estruturas de parentesco, na articulação desses dois grupos sociais, mas também os concebe, né, numa sua articulação classista. Né? Portanto, esses mesmos grupos são, por um viés de perspectiva de classe, abordados na sequência dessa primeira parte. Né? Na segunda, ele retoma esse primeiro contexto, mas agora diacronicamente. Né? E, portanto, se o tempo ficou congelado no volume 1, né, é o curso temporal que permite a ele, na parte 2, abordar fundamentalmente todos os conflitos que se manifestaram na constituição desse regime, para até demonstrar que o regime foi fundamentalmente o que ele pôde ter sido, ou seja, o resultado dos conflitos que impactaram o seu desenvolvimento. Tá? E ainda na parte 2, ele avança, então, para o estudo do segundo recorte tradicional, em que a própria Idade Média é dividida, né? A Idade Média Central e a Baixa Idade Média, ou, mais amplamente, a Baixa Idade Média, abarcando do século XI ao século XV. Você fala do terceiro, Thiago? Bom, você acabou de falar dele, né? Sim, eu comentei, né? Porque um dos grandes objetivos do João Bernardo com esse trabalho... Só um minutinho, gente, que o Douglas vai se somar aqui. Boa noite, Douglas. Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindo. Um dos grandes objetivos, então, né, que o João Bernardo já disse de partida, claro, é esse processo de transferência, ou de transição, melhor dizendo, para um tipo de relação, de poder, que é o que ele está chamando ali de Estado moderno, né, que é um Estado impessoal, e no qual, para ele, segundo o que ele está defendendo ao longo dessas quase 2.000 páginas, né, se eu não me engano, é justamente esse papel que o dinheiro tem no desenvolvimento do Estado moderno, né, ou da chamada impessoalidade. E aí é interessante, né, e a gente vai tratar isso ao longo dos nossos encontros, é o fato de o João Bernardo não enquadrar esse momento como um modo de produção, algo que é bem diferente de algumas leituras marxistas mais clássicas, né? O João Bernardo vai entender esse período como um período de vigência de um regime senhorial. E aí, aos poucos, a gente vai, conforme for avançando o livro, isso vai ficando claro para a gente. Não sei se o Matheus quer fazer alguma observação aqui do inicial, ou o próprio Douglas, que chegou agora. Eu estou contemplado até o momento.
Tiago, de repente, já que você comentou dessa questão do modo de produção, do regime, de repente vale a pena você projetar a página 14 Ok? para a gente dar uma lida no que ele tá dizendo a respeito disso, né? Então, essa primeira parte do livro, depois dessa nota prévia, é uma nomenclatura, né? Então, ele define os termos fundamentais que ele vai utilizar ao longo do livro, né? Então, aqui tem o comentário que aponta para o que o Tiago estava falando agora. Regime senhorial é o sistema socioeconômico que prevaleceu com amplitude vária, consoante as épocas em partes da área que depois se chamou Europa, ultrapassando mesmo do final do século IX em diante e, sobretudo, a partir do século XV, os limites desse continente. Trata-se de um regime e não de um modo de produção, por não ter caráter de generalidade tão amplo. E denomina-o senhorial e não feudalismo, porque em qualquer sistema social de exploração devem sublinhar-se os mecanismos dessa exploração, que neste caso tinha na senhoria sua unidade fundamental, enquanto o feudo, na acepção que é comumente entendido, diz unicamente respeito às relações no interior da classe exploradora. Então aqui é um pouco dessa definição que ele aborda e por que ele chama essa sociedade de senhorial e não de uma sociedade feudal, já que ele está querendo enfocar justamente nas relações de exploração dessa aristocracia, desses senhores, sobre os servos, né, a classe servil, fundamentalmente. É engraçado. Eu acho que eu já passei por essa referência aí várias vezes, mas só agora eu atentei por uma observação que ele faz, né, logo aqui no início, em que ele diz, quer dizer, ele parte da premissa de que esse regime, né, ele constituiu-se inicialmente, portanto, na Europa, né, e diz na sequência que a partir do final do século XI em diante, sobretudo a partir do XV, ele teria ultrapassado esse continente. Né? Bom, o que a gente pode especular a partir dessa referência? Né? Em relação ao final do século XI, a gente pode especular que a possibilidade de ultrapassar o continente europeu tenha decorrido do fenômeno de colonização externa, que é mais tradicionalmente caracterizado, conhecido como cruzadas, né? Principalmente as cruzadas do Oriente. Né? E aí sim, talvez essa perspectiva se entronque com a ideia que não é nova, né? De que com o movimento das cruzadas, a própria lógica feudal teria sido transposta, ainda que tenha durado pouco tempo, relativamente pouco tempo, tenha sido transposta para o Oriente, né? Decorrente do processo da conquista cristã que se estruturou ali segundo uma lógica feudal, né? Com concessão de patrimônios a cavaleiros que participaram das atividades, né? Uma espécie, portanto, de enfeudamento que teria se produzido ali. Agora, quando ele avança essa cronologia para além do século XV, é uma especulação possível a imaginar que o fenômeno lá das grandes navegações talvez tivesse sido, portanto, um motor potencial da extensão desse regime às áreas coloniais. Né? Eu não me lembro dele voltar a esse tópico no livro, mas eu tenho a impressão que é uma especulação bastante razoável pela cronologia que ele utilizou, né? O que potencialmente daria margem a alguma discussão se a gente lembrar que um outro autor, nesse caso um autor francês, o Jean Bachet, no início desse milênio, numa obra publicada e traduzida já entre nós, A Civilização Feudal, retoma a tese do Legoff de uma longa Idade Média, e para fazê-lo, para que a Idade Média possa ter durado na sua proporção até o século XIX, é preciso incorporar a expansão e a conquista moderna dentro do seu próprio referencial. Né? E aí o Bachet defende ali a hipótese de que a expansão marítima tenha sido expressão da expansão vivida pela Europa feudal, não é? E não um movimento distinto na sua essência. Né? Se for por aí, talvez haja algum nível de convergência entre a perspectiva desses dois autores. Né? Até porque ele menciona
Agora eu já não tenho certeza de onde, não sei se é na nota prévia ou se é na parte da nomenclatura, que não, acho que na verdade é na sequência aqui, né? Quanto tempo falta ainda para se falar de um modo de produção pré-capitalista, né? E aí o que ele está dizendo aqui é que o regime senhorial não tem uma generalidade suficiente. Então, para ele, talvez houvesse um grande modo de produção pré-capitalista. Seria isso? Bom, para ser sincero, foi o que eu falei, né? Eu já tinha passado várias vezes por essa referência, mas nunca tinha me detido, né? Nunca tinha dado muita dimensão ao que eu acabo né, de perceber agora, né? Essa proposição, né? De que, bom, se a gente pensar, talvez a gente tenha aí também a possibilidade de pensar numa antiga referência do Marc Bloch, né? Marc Bloch, que, aliás, é um historiador bastante reverenciado pelo João Bernardo ao longo da obra dele, né? O Marc Bloch, quando também defendia a diferenciação de um regime senhorial para o regime feudal, o fazia muito na perspectiva de que o senhorio seria um elemento cuja vigência temporal seria muito mais alargada do que ele chamou de regime feudal, né? O Locke pensava que essa forma de exploração agrária antecedia, né, inclusive, avançava para além do que para ele teria sido um curto período em que as relações feudais, de fato, tiveram algum predomínio, né? Justamente entre os séculos XI e XIII. Então, ele trabalhava com a ideia de que o regime feudal, as relações feudo-vassálicas, teriam uma existência histórica temporalmente mais limitada e circunscrita, e era ultrapassada em muito pela vigência de um regime muito mais alargado no tempo, que era o senhorial, né? Talvez ele esteja convergindo também aí com essa proposição do Locke. Mas o fato é que ele levanta aí uma hipótese, né? De que a expansão tenha expansão extra-europeia, digamos assim, né? Tenha levado o regime para outras áreas do globo, né? E aí, esse é um ponto. Esse é um ponto interessante, também tinha me chamado a atenção, eu marquei na minha leitura, porque quando ele está pensando o que ele está chamando de um possível modo de produção pré-capitalista, que ele afirma que no momento em que ele escreveu a obra não era possível fazer essa generalização, mas ele coloca, digamos assim, a linha que pode ser conduzida ou que pode conduzir a esse modo de produção pré-capitalista, porque ele disse, em outras palavras, um pouquinho mais à frente, que, de certa maneira, esse grande modo de produção pré-capitalista oscilaria entre momentos do regime senhorial e momentos em que o controle estatal seria muito mais forte. Ele não fala estatal, ele fala soberano, alguma coisa assim. Então, em algum nível, eu acho que dá para pensar, sim, essa colocação. Até porque, quando o João Bernardo está, se não me engano, na nomenclatura, ele vai estabelecer o que ele está entendendo como escravismo. E aí, ao que tudo indica, o escravismo não é um elemento externo ao regime senhorial, né? Pelo menos a sensação que dá é essa. Mas é um elemento que está ali dentro do regime senhorial e que vai se transformando conforme esse regime senhorial se expande. A questão é que, Mário, não sei que como é que você pensa isso, mas, por exemplo, quando esse regime senhorial, pensando que ele poderia ter chegado até a América nesse processo de expansão colonial, ele sofre mutações muito significativas, em que a escravidão, por exemplo, vai se tornar mais importante do que a própria relação de colonato, né? Então, eu não sei o que ele queria dizer com isso. De fato. Vamos em frente. Acho que é difícil especular muito mais do que isso, né? Sim. Ele próprio não avança. Aqui só para a gente, de repente, fechar essa questão, na página 21, que é onde ele fala do tempo e a história,
é onde ele faz esse comentário, né? Ele fala o seguinte: quanto trabalho de descoberta falta ainda para que possa referir-se à Europa pré-capitalista em termos de modo de produção. Então é um pouco nesse sentido, né? Ainda, na perspectiva dele ainda falta muito para se consolidar esses estudos para poder fazer afirmativas desse tipo. Enfim. E, Dudu, só para eu achar essa passagem para quem... Ela está no segundo parágrafo dessa parte do tempo e a história. Foi exatamente aí. Ok. Estabelecimento das leis. Estabelecimento das leis de um modo de produção requer uma generalidade máxima, que implica o conhecimento de todas as variantes. Quando trabalho de descoberta ainda falta para que se possa referir-se à Europa pré-capitalista em termos de modo de produção. Isso é bem curioso, né? Essa leitura do João Bernardo é bem distonante das outras leituras. E aqui é interessante, queria fazer esse comentário, né? Porque hoje eu e o Eduardo estávamos conversando sobre arqueologia com o professor Júlio Scalona. Inclusive, para quem estiver assistindo, depois tiver interesse, o Júlio vai dar vai participar de um seminário na próxima segunda-feira. Aqui, depois de vocês vão ter disponíveis no canal. De qualquer maneira, a gente estava conversando sobre arqueologia, né, e sobre a relação entre arqueologia e história. E o João Bernardo, no início do livro, ele bate muito na tecla da necessidade de uma aproximação da história com a antropologia para o entendimento da Idade Média. E o Astarita tem um artigo, Carlos Astarita, né, professor da Universidade de Buenos Aires, em que ele critica o Legoff justamente por uma primitivização da Idade Média a partir de uma leitura da antropologia. E aí, não sei se a gente poderia comentar um pouco essa relação, né? Por exemplo, ele não toca na arqueologia, se apoia na antropologia, e os autores, os antropólogos que ele cita, um pouquinho mais à frente, por exemplo, o Mus é criticado pelo Godelier e por aí vai. Mas é uma questão interessante aqui, né? Porque a preocupação dele em relacionar a história com a antropologia, mas ao mesmo tempo ele ignora, por exemplo, a arqueologia, que seria um elemento fundamental. Mas, por outro lado, eu também entendo que na época de produção desse livro, a arqueologia ainda não tinha se desenvolvido o suficiente, então seria mais uma lacuna para ele destacar aqui, né? Pelo menos é o que me parece. Mas acho que também tem o ponto de que ele parte muito das referências secundárias, né? Então, como você falou, se a arqueologia não estava ainda plenamente estabelecida em boa parte da Europa, muito menos ela nas suas referências secundárias, mais consolidadas, né? Então, acho que também tem um pouco desse aspecto. Não, eu fiz outra leitura aí dessa proposição, né? Da importância da antropologia. Eu acho que, como questão de princípio, eu acho que o diálogo com a antropologia é fundamental. O problema é que o que o historiador faz a partir do diálogo, né? Então, o que ele faz com que ele possa aprender vindo da antropologia, né? Que aí a proposição não é, eu acho que imitar ou reproduzir acriticamente os resultados que derivem da arqueologia, da antropologia, né? Uhum. Mas é considerar que, por essa divisão social do trabalho aí, a que se refere João Bernardo, a antropologia coube um conjunto considerável de sociedades, né? Fundamentalmente, entre aspas, alheias à nossa tradição ocidental, né? Mas que guardam níveis diversos de existência, ou elementos estruturantes fundamentais, que são, a meu ver, partilhados por muitas sociedades da nossa tradição na sua vigência em épocas mais remotas, né? Então, acho que o problema é uma apropriação acrítica dos ensinamentos que decorram da antropologia e não a sua utilização de acordo com as perspectivas, hipóteses colocadas para análise histórica e tudo mais. Eu acho que nessa passagem específica, o que o João Bernardo está dizendo é o seguinte: olha, é preciso
A gente ainda... Talvez não seja ainda possível se imaginar a caracterização de um único grande modo de produção pré-capitalista. Né? E por que não é? Porque é preciso conhecer todas as variantes, que estão longe de ser conhecidas. E quando ele fala em conhecer as variantes, ele está falando em variantes que abarcam uma temporalidade histórica gigantesca. Né? Porque tudo que não é capitalista, aqui nessa perspectiva, é pré-capitalista. Portanto, esse modo de produção amplo, ele tem que dar conta de sociedades escritas na pré-história, até sociedades escritas ali à véspera do contexto da extensão do capitalismo. Né? E aí a questão é, boa parte dessas sociedades que precisariam ser consideradas como variantes escapam, inclusive, a abordagem de historiadores. Quem se dedicou a elas foi a antropologia, porque elas foram relegadas ao campo da antropologia. Então, com todo o respeito que merecem os antropólogos, não se trata de querer aí suprimir o seu campo de estudos, mas o fato é de que, se o esforço de pensar um grande modo de produção pré-capitalista envolve um conjunto considerável de sociedades que escaparam e seguem escapando na sua abordagem cotidiana do campo da história, porque estão no campo da antropologia, se a ruptura dessa fratura não se produzir, a gente vai ter muita dificuldade, né? Pelo menos é assim que eu leio, né? Porque quando ele fala em variante, ele não são variantes não apenas no espaço, mas no tempo, né? E ele parece julgar possível promover uma equalização dentro de um único modo de produção, sociedades que remetem a milênios da existência humana, né? Então, por essa via, de fato, se o historiador não superar essa fronteira e trabalhar, né, e se apropriar e conhecer os referenciais de muitas sociedades que os antropólogos estudaram, essa tarefa é uma tarefa inviável, né? Sei lá, por aí que eu entendi essa coisa. Não, faz uma... Sim, faz sentido. E aí, avançamos para o próximo capítulo mesmo, ou mais algum comentário da parte relativa a essas apresentações do livro, né? O tempo de história, da nomenclatura? Acho que valia a pena um rápido comentário, apresentação da nomenclatura, né? Quais são as palavras que ele usa nesse sentido? Só para chamar, eu acho que é mais para chamar atenção para o fato de que ele o faça, né? No sentido de que, com muita frequência, a gente lida com, em qualquer tipo de análise que se desenvolva, a gente lida com um conjunto mais ou menos vasto de palavras que podem e devem ter, e tem frequentemente, por um lado, um sentido muito específico, num universo possível de sentidos muito variados, né? E talvez decorra daí muita confusão nas análises pela frequência com que nós, historiadores, não dedicamos muito zelo a definir o sentido específico de muitas dessas palavras que a gente está utilizando, né? Supondo que, ao mobilizar uma palavra qualquer, é unívoco e conhecido de todos o único sentido que ela pode ter. Como, já de regra, elas têm muitos sentidos, se você que está mobilizando a palavra não explicita que sentido atribui a ela, como eu disse, pode derivar daí muita confusão, né? E é interessante que, logo no início do livro, ele tem uma preocupação de fazer uma espécie de um glossário das principais expressões que ele vai utilizar, e eu imagino que ele faça daquelas palavras em relação às quais, especialmente, há controvérsia acerca do sentido a lhe atribuir, né? E, ao fazê-lo, o que ele faz justamente é atribuir a cada uma delas o sentido específico que ele atribui à palavra. Então, toda vez que ela for mobilizada, o leitor pode ter certeza do sentido que ele empresta àquela palavra específica, né? Eu acho que era só mostrar isso aí rapidinho, né? A lista que ele estabelece. Em cada volume ele faz isso, né? Eu acho interessante também do João Bernardo, bem no início da nomenclatura, quando ele faz algumas considerações acerca de estatuto jurídico e as relações
realmente existentes, né? Que ele acaba pontuando que muitos historiadores acabam se atendo à nomenclatura jurídica, né? Ao estatuto jurídico colocado na sociedade. Nesse primeiro parágrafo mesmo, a distinção entre conceitos jurídicos e funcionamento das relações sociais, que é algo que a gente acaba caindo muito mesmo, né? A gente acaba reproduzindo muitos estatutos jurídicos que a gente encontra em fontes, etc. E ele fala que isso, inclusive, impede uma generalização, né, de conceitos. A gente não consegue fazer um todo, porque aí em cada região, em cada época, a gente vai ter um estatuto, um conceito jurídico diferente, diverso, e a gente acaba ficando nesse todo fragmentado. Ele chega no final dessa página a dizer que seria melhor abandonar as palavras e ir para equações matemáticas. Sim. Não, eu acho essa parte é muito interessante, porque eu lembro até do artigo que o Mário escreveu, né? Um pouco falando sobre a palavra, a coisa, era alguma coisa assim, né, Mário? Tinha... sobre o Estado. Sim, e aí... Não, acho que teve um outro também, que era sobre o campesinato em específico, em que você analisava essa multiplicidade de palavras e estatutos jurídicos, né? E aí, o quanto essa multiplicidade de palavras, às vezes, esconde ou impossibilita, né, uma análise sociológica mais apurada, que é o que o João Bernardo está propondo nesse livro, né? Quando ele parte para definir, por exemplo, que um caseiro poderia ser um servo casate, ou um servo, ou mesmo um livre que se tornou dependente, ele tá criando uma categoria para dar conta de uma realidade. Algo que cada vez é mais incomum no ambiente acadêmico atual, né? Nas análises que a gente tem visto, que tem privilegiado digamos assim, as palavras de época, em detrimento de uma análise sociológica ou até mesmo heurística, digamos assim, sobre essa realidade. Então, essa relação eu acho muito importante destacar aqui, né? A preocupação do João Bernardo de tentar encarar sociologicamente diferentes estatutos jurídicos para potencializar e possibilitar a sua análise daquela realidade social. Então, acho que essa é uma contribuição muito importante desse livro. Assim, a gente tem insistido na importância dessa obra, porque ela tem, e essa importância acho que pode ser caracterizada em níveis diversos, e não implica necessariamente, é óbvio, mas às vezes é bom registrar a obviedade, que se precisa concordar com o autor em todas as interpretações que ele avança, né? Talvez ela seja, inclusive, uma obra bastante polêmica, mas talvez seja, sobretudo, bastante polêmica justamente pelo fato de que ela avança a análise, né? Ela se empenha nessa tentativa de avançar interpretações, né? E isso tem um potencial de polêmica enorme, né? Muitas vezes uma obra pouco polêmica não é a que aporta mais conhecimento, é justamente a falta de polêmica derivada muitas vezes do fato do caráter muito monolítico que a obra encerra, né? Limitado na análise. Então, acho que esse é um aspecto a destacar. O outro aspecto é que talvez um dos níveis da importância da obra seja a decorrência da diversidade de níveis de contribuição que ela presta, né? Talvez não é menos importante a enorme síntese que ele faz ou se propõe a fazer da vigência do regime senhorial, que significa dizer a grande síntese que ele faz do funcionamento da sociedade medieval, né? Mas todos os aportes metodológicos, teóricos e de redação, de construção do próprio texto que ele mobiliza na obra dele, né? Então, acho que há muitos ensinamentos valiosos também nesse sentido, né? menos imediatos do trato com o texto, né? Por exemplo, a preocupação em estabelecer esse vocabulário, né? Ou seja, em prestar sentido preciso para cada termo fundamental que está sendo utilizado, né? É um aspecto de grande importância, né? Um aspecto que o Matheus destacou, né? A relação com o direito, a forma como ele aborda, né, as referências provenientes de fontes
cuja característica essencial é de serem documentação de natureza jurídica, né? E a própria questão de como lidar com o vocabulário da documentação. Porque, veja, os termos de época, eles têm fundamental importância. O nosso contato com essas realidades se dá a partir dessa terminologia. O historiador, aí, diferentemente do antropólogo, ele não tem como ir à tribo, né? Ele só consegue contactar da tribo, entre aspas, o que foi produzido no seu âmbito acerca da sua vigência histórica, né? Portanto, a primeira camada com a qual o historiador tem contato é a linguagem, são as construções que aparecem na documentação. Assim como o antropólogo tem que conhecer a língua daquele que ele, em meio aos quais vive, para poder fazer o registro, né? Os primeiros registros decorrem do discurso daquele que vive a realidade a que o antropólogo se dedica, né? Então, é óbvio que não há como diminuir a importância das expressões de época. São a nossa porta de entrada. O problema é saber, né, se são apenas a nossa porta de entrada, né, para uma iniciativa muito mais efetiva, né, de criticar esse vocabulário, de superar, de fazer a crítica desse vocabulário, né, para estabelecer nexos e conexões que transcendam a apreensão expressa por esse vocabulário, ou se fazer história, se a demanda por fazer história está contemplada apenas por resgatar esse vocabulário e divulgá-lo no nosso presente, né? Se a tarefa do historiador se encerra no momento em que ele coleta o vocabulário e apresenta para o seu público leitor as relações, as percepções que o próprio vocabulário da época expressa, né? Acho que, no fundo, a questão passa por aí. Eu acho, não sei se vale a pena, acho que pelo que o Mário falou mesmo, no segundo parágrafo, se quiserem, posso fazer uma leitura que acho que vai bem nesse sentido que o Mário pontuou. Aqui, né? Procuro neste livro que cada conceito seja expresso por termos exatamente definidos. Para isso, reduzirei a multiplicidade do vocabulário coevo a uma mesma palavra, desde que as realidades assim abrangidas cumpram a mesma função no sistema geral. É uma condição indispensável se quisermos, no interior de um dado modelo, transitar entre a particularidade e a generalidade. Acho que é bem isso que o Mário acabou de colocar para a gente, né? Claro, a gente parte dos termos, das palavras coevas aí, né, de época, mas, né, a transitoriedade entre a particularidade e a generalidade, eu acho que só se dá quando a gente avalia além, né, além dessas palavras, a gente vai de fato no como se reproduzem essas relações, etc. Sim. Então, avançamos para a primeira variante? Ou tem mais algum comentário? Eu acho que sim, mas só talvez valesse a pena ler uma última frase dessa nomenclatura, que acabei de ver que eu tinha sublinhado também. Se você puder... já está aí até, inclusive. A penúltima frase desse segundo parágrafo, né? O objetivo da história não é reviver o passado, mas de contribuir para a definição daquilo que diferencia do presente. É uma noção do estudo da história como um espaço da alteridade para a compreensão do presente. Enfim, essa última palavra que eu acho que valia a pena de fazer a leitura. Não, acho que é fundamental, né? O objetivo da história não é reviver o passado, né? Eu acho que nos momentos atuais, né, que a gente tem vivido, acho que é uma frase que é bem importante, né? Que, na verdade, é a alteridade que marca nosso ofício, né? Eu só faria uma outra observação ali também em relação a essa questão da particularidade e da generalidade a que o Matheus se referiu, porque acho que é uma outra proposição metodológica importante, né? Porque eu acho que a questão é, né, o lugar dos estudos de caso na produção do conhecimento histórico, né? E, sobretudo, a questão do lugar dos estudos de caso em relação com a perspectiva das generalizações, né? É explícito que o interesse fundamental do autor, né, na produção desses 3 volumes é produzir uma grande síntese que abarque um longo período do processo de transformação vivido pelas sociedades europeias, né?
aí situadas entre o século V e o XV. Né? Portanto, é uma generalização considerável, né, no que se refere não só ao recorte temporal, como ao recorte espacial. Né? E aí, como produzi-la? Né? Como lidar, como avançar na perspectiva de analisar e caracterizar um objeto tão amplo na sua constituição. A gente está aqui, todos aqui somos pessoas envolvidas com estudo de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e todos sabemos, né, das resistências que há, da frequência das chamadas de atenção acerca da necessidade de um recorte bem feito, espaço-temporal, temático, dos objetos de pesquisa, né, a necessidade de recortes precisos, enxutos, para que a abordagem do objeto se viabilize e tudo mais. Então, a gente estaria às voltas aí com o que parece ser uma proposição talvez até irresponsável ou inviável, em função da generalidade que supõe. Né? Então, é interessante chamar a atenção para o fato aí de que, na perspectiva dele, essa generalização é possível, né, a partir de um mecanismo pelo qual ele primeiro vai estabelecer o estudo das variáveis. Ele vai tentar, primeiro, conhecer, né, na generalidade, quais foram os casos específicos que a constituíram. Ele supõe que a generalidade, ele já parte da suposição que a generalidade é constituída por uma infinidade potencial de casos, né, circunscritos que a constituem. Então, a primeira coisa que ele persegue é entender como a generalidade é constituída por a diversidade de casos locais ou regionais que a perfazem. Né? Daí o primeiro movimento, então, de estudar as particularidades. Quantos são os casos? Essa generalidade se subdivide em quantos casos que guardam particularidades no seu desenvolvimento. Verificado esses casos, considerado as especificidades, o esforço seguinte é pensar como é que as especificidades guardam linhas de desenvolvimento essenciais. Né? Ou seja, pensar como é que a variação pode ser reduzida a tendências fundamentais que a constituem. Né? Então, a demanda é por conhecer uma generalidade. A generalidade a gente chega pelo conhecimento cuidadoso dos casos específicos que a constituem. Né? Portanto, a generalidade nem é constituída a partir de uma generalização abusiva de um caso específico, mas o estudo de caso também não se reduz à proposição de um conhecimento de uma realidade circunscrita, estranha ao todo. Né? Ele opera dialeticamente na articulação entre as duas partes. Ao que foi geral se chega pelo conhecimento comparativo dos elementos estruturantes de cada uma das partes que o constituem, que é o que a gente vai ver na sequência, né? Os próximos capítulos serão dedicados ao estudo. Ele vai literalmente subdividir a Europa em pedaços constitutivos, pedaços esse cuja existência decorrente das particularidades que marcaram a constituição desse tal regime senhorial em cada uma dessas regiões. Agora, eu acho que pela hora a gente já devia deixar isso para o próximo encontro. Né? É isso que eu ia sugerir também. Só comentar que são 12 casos, né, que ele elenca, e 12 variantes que ele considera, e a ideia era a gente começar já nessa reunião, a gente tratar do capítulo 1, né, que seria a variante entre o Luar e o Reno no século VII, princípios do VIII. Mas aí, realmente, como o Mário já destacou, a gente já está com a hora bem avançada, e de repente vale a pena a gente deixar isso para o próximo encontro. Encerramos então, pessoal? Se alguém mais quer fazer algum comentário, alguém quer ponderar mais alguma coisa? Para mim tá beleza. O Thiago, acho que ele está falando, mas está sem som. Então, acho que a gente pode seguir no capítulo 1 e no capítulo 2 na próxima reunião. Sim, sim. A gente vai deixar, então, aqui na descrição do vídeo as próximas páginas, né? A próxima reunião vai ser no dia 24 de setembro, às 7 horas, como está aqui na tela. A gente vai deixar na descrição do vídeo as páginas que a gente vai tratar exatamente.
E deixar claro, assim, esse vídeo agora está disponível no YouTube, que a gente vai ficar muito atento, nós do Translate, vamos ficar muito atento aos comentários, e se alguém quiser deixar alguma dúvida, alguma questão, alguma incompreensão da parte que a gente tratou do livro aqui nessa reunião, deixa nos comentários, que a gente vai tratar dessas questões na próxima reunião, se alguém comentar alguma coisa, tá bom? Então, obrigado pela participação de todos. Valeu, até mais. Até mais. Tchau, tchau.